Imagina só se um texto escrito há quase 2000 anos pudesse servir como um manual prático de liderança para lidar com as crises de hoje em dia. Parece improvável, né? Mas é exatamente essa proposta que a gente vai analisar, mergulhando na primeira carta a Timóteo, com base no comentário de Hernandes Dias Lopes. E para a gente começar, olha só que citação forte que está logo no prefácio da obra. A ideia aqui é que essa carta não é só um texto antigo, empoeirado, mas sim um manual divino que serve de guia para as grandes lutas da vida e as tensões do trabalho. Isso, com certeza, muda totalmente a nossa perspectiva sobre o texto. Então, para entender esse manual, a gente precisa primeiro entender o cenário, o contexto. E que cenário era esse? Bom, era uma carta para um líder jovem numa cidade, digamos, bem perigosa. A nossa análise, então, está toda baseada nesta obra. A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para Timóteo, que ele chamava de seu verdadeiro filho na fé. Sabe, era muito mais que uma simples carta. Era quase uma mentoria de emergência no momento super crítico. E quem era esse Timóteo? Bom, aqui a história fica bem interessante. Ele não era nenhum veterano super experiente, não. Pelo contrário, era um pastor jovem, muitas vezes descrito até como tímido, filho de uma mistura cultural e que foi deixado no comando da importantíssima igreja de Éfeso. Pensa só na pressão que esse rapaz não estava sentindo. E como se não bastasse, o lugar também não ajudava em nada. Éfeso não era um vilarejo tranquilo no interior. Era uma metrópole, um centro comercial pulsante. E, mais importante, era o epicentro do culto à deusa Diana. Agora imagina o desafio que era liderar uma comunidade com uma fé totalmente diferente no meio disso tudo. Bom, então a gente tem o líder jovem, numa cidade super complexa, e aí vem a crise. Uma crise de heresia dentro da igreja primitiva. É que a carta não era só um guia genérico. Ela foi escrita para resolver um problema bem específico. Mas afinal, que problema era esse? O que estava ameaçando a igreja em Éfeso de forma tão séria? A carta foi escrita exatamente para responder essa pergunta. A ameaça tinha nome. Eram os falsos mestres. E a mensagem deles, segundo o comentário, era uma mistura bem perigosa de legalismo judaico com um tipo de gnosticismo, uma filosofia que estava começando a surgir. A ideia central era que a salvação não vinha pela fé, mas por um tipo de conhecimento secreto, que só alguns poucos iluminados tinham acesso. E como é que essa doutrina se manifestava na prática? Bom, ela se baseava em mitos e genealogias que não acabavam mais. Criava debates inúteis e pura especulação. A motivação por trás era a arrogância, a vontade de serem vistos como mestres da lei e, claro, a ganância. E o mais curioso de tudo, as atitudes oscilavam entre um ascetismo super rígido e uma imoralidade total. Uma confusão só. Certo, esse era o tamanho da crise. Mas e a solução? O comentário aponta que a resposta veio em duas frentes, focando em doutrina e liderança. A estratégia de Paulo foi basicamente voltar ao básico, sabe? Botar a casa em ordem. Primeiro, reafirmar a sã doutrina, ou seja, o ensinamento fundamental. E segundo, estabelecer critérios bem claros para definir quem podia ou não ser um líder. A ideia era criar estabilidade através da verdade e da integridade. E só para a gente ter uma ideia do nível de exigência, olha esse modelo de liderança para um diácono. Primeiro, a pessoa precisava ser respeitável, ter um caráter irrepreensível. Segundo, ser alguém de uma só palavra, ou seja, confiável, verdadeiro. Terceiro, não ser movido por ganância e cuidar do dinheiro com integridade. E por último, se apegar às verdades da fé com a consciência limpa. Percebe? O foco não era no carisma, mas sim no caráter. E isso leva a um ponto crucial. A liderança não era vista como um cargo de status, e sim como um serviço. O comentário destaca que existiam dois serviços, ou ministérios, essenciais na igreja. A diaconia das messas, que é a ação social, o cuidado prático com as pessoas, e a diaconia da palavra, que é o ensino. E o ponto-chave é que nenhum era superior ao outro. Ok, a gente sabe que tudo isso aconteceu há muito, muito tempo. A pergunta que fica é, por que isso ainda importa? É aqui que a análise chega na sua conclusão, mostrando que essa é uma mensagem atemporal e que a relevância dela continua. E a tese central de toda essa relevância está contida nesta frase: os tempos mudaram, mas o coração humano não mudou. A ideia aqui é que os desafios de fundo, como combater desinformação, como cultivar lideranças íntegras e como construir comunidades saudáveis,
Esses desafios são universais e atemporais. Então, resumindo, o que essa análise da carta nos deixa de princípios duradouros? Primeiro, a importância de ter uma doutrina sólida em vez de ficar só na especulação. Segundo, a necessidade absoluta de um caráter moral elevado na liderança. Terceiro, a ideia da comunidade como um pilar e um suporte da verdade. E, por último, a necessidade de combater ativamente os ensinamentos que só servem para dividir e destruir. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Em um mundo de tanto relativismo, onde cada um parece ter a sua própria verdade, como é que esses princípios tão antigos, de uma verdade objetiva e de uma liderança moral, encontram o seu lugar? Essa é uma questão que, com certeza, continua tão relevante hoje quanto era lá na antiga Éfeso.